acontece? São ações e palavras, e essas palavrinhas mágicas, o que acontece? Elas atingem o lado emocional da pessoa. Vou colocar a mão aqui no coração, né? O coração é o emocional, né? O racional é quando a gente pensa muito. E às vezes a gente dá margem para isso. O que é dar margem para isso? Quando, por exemplo, você faz um post de venda direta, tá? Quando eu falo um post de venda direta, é quando você tá ali com a intenção de vender. A intenção é vender sempre, né? Mas o objetivo principal aqui é conexão. Então, por isso que eu sempre falo da importância do conteúdo, de entregar valor de diversas formas, tá? Não vou entrar em detalhes. Mas quando você vende de forma direta, tipo, esse post é para você comprar, tá? E quando você não conecta de outras formas, né, e quando você não usa dessas estratégias, o que acontece? Você dá margem, né, para sua audiência pensar se aquilo é realmente importante, se ela precisa daquilo ou não, tá? E quando você atinge o emocional, o que acontece? A pessoa não pensa muitas vezes. Ela não pensa muitas vezes, não. Ela literalmente não pensa. Ela vai e entra em ação, tá? E os gatilhos mentais, eles ajudam muito nesse processo, muito mesmo. Então, quanto mais você explorar, tá? Você não usa só... Eu trouxe 5 exemplos, tá? Em 2 formas, tanto em ações do seu dia a dia, como palavras, frases que você aplica na sua estrutura de texto, tá? Do texto do seu post. Eu não quero falar de forma técnica aqui, porque aí eu tenho que explicar o que é tal coisa. Então, na sua estrutura de texto, do seu texto de venda, você vai aplicar esses gatilhos, tá? Então, são ideias prontas, palavras prontas que você pode usar a todo momento, tanto na estrutura de venda como para criar conexão também, tá bom? Então, eu tenho aqui 5 modelinhos, tá? Existem muitos tipos de gatilhos mentais. Mas eu vou começar falando o da escassez, que é um dos que eu uso que funciona bastante, principalmente na minha lista do WhatsApp. Quando eu jogo lá alguma coisa com escassez, funciona muito bem. Principalmente para mim, que trabalho com, né, peças únicas, poucas unidades, tá? Então, o que é a escassez? O que acontece na cabeça da pessoa quando ela percebe que aquilo é escasso? O que é o escasso? São poucas coisas para uma demanda geralmente muito maior, né? Um número maior de pessoas para adquirir aquilo. E geralmente as pessoas, elas dão mais valor quando elas perdem a oportunidade. Ou seja, a pessoa precisa perder a oportunidade para ela dar valor. Tipo assim, poxa, por que eu não comprei? E agora? Quando vai ter isso de novo? Se é que vai ter, né? Depende muito do que você faz, tá? E aí vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Aí a outra vantagem do escasso é que quanto mais difícil, mais aquilo tem valor. Isso é escasso. Poucas pessoas têm. Ou só você tem. Saca isso? Claro que o escasso, né, versus valor é um contexto, tá? Não é só porque eu tenho poucas unidades, isso é escasso, que eu posso cobrar mais por isso. São fatores que levam você a cobrar mais por isso. Mas o escasso gera mais percepção de valor também, tá? Mas você precisa pensar no contexto da coisa, né? A qualidade do seu produto, o material, a forma que ele foi feito, a forma que ele vai ser entregue, né? Tudo, gente, o seu atendimento, tá? Então, a percepção de valor, ela acontece em volta de tudo que faz parte do seu produto, tá? Não só o produto em si. A forma que você é visto, que
as suas páginas são vistas, né? A forma que você se mostra, se posiciona, tudo isso, tá bom? Mas essa é uma das vantagens do escasso, que gera mais percepção de valor, tá? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela sente que pode perder essa oportunidade, o que ela vai fazer? Ela não vai perder tempo, tá bom? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos de gatilhos mentais da escassez. Tem escassez de tempo. Por exemplo, você está trabalhando com... está fazendo alguma ação de venda especial, algum tipo de promoção especial, tá? Acaba hoje. Então, isso seria o quê? Escassez de tempo, tá? Então, quando você for escrever isso apenas hoje, apenas por 24 horas, último dia, dá ênfase nisso, tá? Chama para ação. Então, acaba hoje, meu WhatsApp é tal. Sempre fale para a pessoa o que ela precisa fazer para facilitar a ação dela, tá? Então, escassez de tempo. Escassez de quantidade. Apenas X unidades. Não fale poucas unidades. Fale exatamente a quantidade que você tem. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você entra, vai num site aí para comprar. Isso é uma estratégia dos sites, para quem não sabe. Por exemplo, um site que vende livros. Vocês já repararam que eles colocam lá a quantidade disponível? Se é um número real ou não, tá? Porque é importante você trabalhar com a verdade, tá? Mas, por exemplo, se tem poucas unidades ali, levando em consideração que eles vendem a nível nacional, a pessoa vê aquele número, ela fala, eu não posso perder essa oportunidade, não estou encontrando esse livro em lugar nenhum, só encontro ele aqui, eu preciso comprar esse livro agora, tá? Então, você vai trabalhar com a escassez de quantidade. Então, fale o número. Se você tem poucas unidades, fale quantas unidades você tem. Se são 2, se são 3, tá? Para quando você tem alguma coisa à pronta entrega. Ou, por exemplo, se você quer, vai lançar algum produto, quer fazer, sei lá, uma pré-venda, né? Algo especial para lançar esse produto. Você fazendo sua encomenda, até hoje você vai ganhar tal coisa. Darei um brinde especial para as 5 primeiras pessoas que fazerem encomenda até hoje ou até amanhã. Aí você vai criar a sua estratégia, tá? Lembrando, gente, que tudo tem que ser testado para validar, tá? Pode ser que você teste alguma coisa e não funcione de primeira, aí você vai mudando o formato, tá? Você tem que mudar, tem que testar para validar. Tudo tem que ser testado para ser validado. E aí você vai explorando aquilo que te traz mais resultado e vai o quê? Mudando, implementando, deixando isso cada vez melhor, tá bom? Oi, Elice, tudo bem? Escassez de bônus, que foi esse exemplo que eu dei agora, né? Válido apenas para X primeiras pessoas que comprarem ou que fecharem encomenda, enfim, tá? E de preço também, tá bom? Lembrando que, gente, Charlene, você não dá desconto? Dou desconto, mas isso não pode virar um vício, né? Porque quando você passa a dar muito desconto, o que acontece? As pessoas precisam procurar você, o seu trabalho, porque você é melhor naquilo que você faz, não porque você é o mais barato, tá? Então, você consegue mostrar percepção de valor por todos os lados, né? A forma que você trata, a forma que você conversa, a forma que você se conecta, a forma que você distribui seu conteúdo, a frequência que você aparece, né? O carinho, a preocupação que você demonstra para sua audiência, né? Dando dicas, conteúdos, mostrando que você não está ali simplesmente
para vender, apesar disso ser muito óbvio para as pessoas, elas sentem isso, tá? Então, cuidado com desconto, tá? Mas quando você for usar, use sempre de forma estratégica, em datas que são propícias para isso. Por exemplo, você vai dar desconto no Natal, onde está todo mundo gastando? Não. Dia das Mães, onde todo mundo gasta? Não. Dia das Crianças? Não. Tá? Então, ou você define um momento para fazer isso. Eu, por exemplo, eu trabalho com descontos dentro da minha lista, mas depende para quem, né? Para que grupo dentro da minha lista. A gente vai falar um pouquinho disso na aula do WhatsApp, tá? E, por exemplo, Black Friday, tá? Porque se você faz sempre, o que acontece? As pessoas ficam mal acostumadas e só vão comprar de você quando você der desconto. Porque ela sabe que você sempre faz uma coisinha ou outra. Vou esperar, não preciso disso para agora aí. Tá bom? Então, cuidado com o desconto, tá? Esses dois próximos que eu vou dar aqui agora são gatilhos de ação, tá? Não são de palavrinhas mágicas, mas são ações que você pratica no seu dia a dia. Você pode fazer isso sempre, tá? E digamos que assim, a coisa acontece, tá? O primeiro é a reciprocidade. O que é a reciprocidade? É basicamente assim, gatilho mental da reciprocidade. Gentileza gera gentileza, tá? Mas isso, gente, tem que ser uma coisa feita de coração. Não pode ser feito no intuito de você conquistar mais vendas por isso, tá? Isso é uma coisa feita de alma, de coração, por apreço, né? Por você apoiar as pessoas que estão no mesmo barco que você. Por exemplo, semana passada eu queria fazer isso toda semana, mas não consegui fazer ainda. Mas assim, eu tenho uma amiga que está começando a empreender e ela está trabalhando com produtos naturais. E aí eu fiz um postzinho dedicado a ela e marquei a página dela, né? E pedi para que as pessoas conhecessem o trabalho. Então, isso é reciprocidade. Gentileza gera gentileza. Tá, mas isso tem que ser uma coisa assim, de dentro para fora. Não pensando na troca, saca? Tipo, vou fazer isso porque eu vou ganhar isso. Não. Tá? Então, faça de coração. Mas é como se o universo devolvesse para você aquilo que você está fazendo de coração mesmo, tá? Então, sempre que você puder, indique o trabalho de alguém nas suas páginas mesmo. Alguém que empreende, que faz algum tipo de artesanato diferente do seu, né? Ou que faz docinhos, enfim, não importa. Mas que empreende, né? Principalmente que tem uma ligação, né, com a arte de alguma forma. Isso é muito bacana. E isso conecta demais, as pessoas gostam muito disso. Vocês não têm noção de como as pessoas se conectam com isso. Então, sempre que puder, pratique a reciprocidade, tá? E outra coisa, a reciprocidade vai além disso, né? Interaja com as pessoas que seguem você, que seguem o seu trabalho, que você segue também. Então, curte, deixa um comentário também. Isso engaja de alguma forma. E as pessoas reconhecem isso também, tá bom? Então, pratique a reciprocidade, isso é um gatilho poderosíssimo e vai trazer resultados, mas tem que ser feito de coração, tá? Não pode ser feito porque você está usando isso apenas como estratégia, combinado? E não deixa de ser um conteúdo também, tá? Você está entregando algo importante que alguém que está ali no seu espaço pode estar precisando e você não sabe. Então, você está acertando, está ajudando de alguma forma, tá? Igual dar presente, tem que ser de coração. Outro gatilho mental que você talvez já use e nem sabe que é um gatilho mental é o gatilho da prova social.
tá? O que isso causa nas pessoas? É a necessidade de pertencimento, tá? Eu vejo a pessoa usando, quando eu me vejo ali usando aquela coisa, ou aquilo no meu ambiente, ou aquilo no cabelo da minha filha, ou aquela boneca no quarto da minha filha, ou aquela bolsa, né, compondo o meu look, ou a roupinha do meu cachorro, a caminha do meu cachorro, eu ia amar. Então as pessoas se veem, elas se veem naquilo e aprovam. Elas aprovam. Por quê? Você está mostrando que as pessoas estão usando o seu trabalho. Então, quando o seu produto é usado e aprovado, ela fala: eu quero ele para mim. Tá bom? Lembrando, gente, que isso tem que ser feito várias vezes. Como eu vou conseguir essas provas, Charlene? Pedindo. Tem que pedir. O que pode acontecer é você ficar no vácuo, tá? Porque eu já pedi várias vezes e assim, para clientes que compram comigo há muito tempo. Sabe aquela cliente que você acha que vai mandar numa boa? Mas tá tudo bem, tá, gente? Não precisa ter vergonha. Esse é o seu trabalho. E ser artesã é ser vendedora. Se você quer viver de artesanato, você precisa. Eu sempre gosto de usar, né? Ir com o pé na porta. A gente precisa às vezes ser mais agressiva, né? E é um processo. Eu sei que não é do dia pro outro. Eu sei que às vezes você tem vergonha, tem medo, tem alguma insegurança. Eu sei porque eu já passei por isso. Já passei por isso, eu já estive desse lado, tá? Mas conforme você vai fazendo, você vai pegando jeito, você vai ver que tá tudo bem, né? E que aquela pessoa precisou de você, mesmo pagando por isso, você ajudou ela com o seu trabalho. Era uma necessidade que ela tinha de ter o seu produto por algum motivo, alguma razão. E agora você está precisando da ajuda dela. E sempre fale o porquê. Né? Quando você explica o porquê, aí a pessoa se sensibiliza, tá? Então, tudo bem, me manda uma foto, tô precisando muito divulgar mais o meu trabalho. Eu tô pedindo hoje para as minhas clientes me enviarem fotos. Você pode me ajudar com isso? Você não tem noção de como você vai me ajudar se você mandar uma foto, né, do quadrinho que eu fiz no seu quarto, no seu banheiro, do paninho na geladeira, depende aí do que você faz. Tá bom? Então peça, tá? Às vezes na correria a gente acaba esquecendo mesmo. Mas, às vezes as clientes marcam, né? É tão gostoso quando você não precisa pedir, né? Mas, às vezes é necessário. Então, eu sempre peço. Às vezes tem sucesso, às vezes não. Tá bom? E você pode repetir. Às vezes você tem uma que foi mais antiguinha, repete, renova essa foto, põe um efeito, uma molduria. A internet tem tanta coisa aí, ferramenta gratuita pra gente melhorar, né, a forma de expor o nosso trabalho. Tá bom? Então, ó, regaça as mangas e prova social, tá bom? Até que eu anotei aqui um exemplo de prova. Por exemplo, tem 2 restaurantes. Você tá numa cidade turística, tá de férias. Aí tem 2 restaurantes. E um tá lotado, com fila na porta. E o outro tá meio vazio, né? Qual dos restaurantes que você vai querer comer? Mesmo que você espere muito. Com certeza você vai confiar mais naquele, porque tá cheio, tá lotado, tá todo mundo querendo ele, eu quero ele também. Então, aqui é mais ou menos isso, tá? Quanto mais você mostra, né, o seu produto sendo usado, mais as pessoas têm essa necessidade de pertencimento mesmo, tá? Outra forma que você pode usar prova social, e tem que ser uma verdade, tá? Essa semana mesmo eu fiz um videozinho mostrando uma bolsa e esse mês eu fiz uma bolsa de pedido. Eu já fazia esse modelo, mas a parte de dentro dela é um modelo novo que eu não fazia. E aí essa bolsa tá sucesso. Eu tenho, se eu não me engano, eu vou fazer compra agora, né? Que eu vou para São Paulo, eu já vou aproveitar e fazer tudo. Então eu já tenho
3 já engatilhadas, e as que eu entreguei essa semana, que foram 3 também, fora as outras 2 que eu já tinha feito. Por sinal, foi a Mari, que é minha aluna, não sei se ela tá aqui. Mari, obrigada, viu? Sua bolsa, olha, foi sucesso. E aí, eu fiz um vídeo mostrando a bolsa, mostrando dentro da bolsa o que cabe, né? Pra pessoa ter ideia, né, de como ela pode usar, em que momento ela pode usar, se serve para o dia a dia, se para outro momento, outra ocasião. E aí, o que eu usei, tá? Isso também é um gatilho de prova social, que você pode usar no seu texto ou, né, em algum videozinho que você for fazer aí para postar, ou nos stories, ou no IGTV, ou em videozinho de post mesmo, tá? Muitas pessoas têm me perguntado sobre esse produto. Eu recebi muitas encomendas desse produto e resolvi mostrar detalhes dessa peça para você. Tá bom? Então, isso aqui trabalha o lado emocional da pessoa também. Tá bom? Então, mais 2 opções aí de trabalhar com prova social. Tá? Mostrando o seu trabalho e na forma que você se comunica, tá bom? E aí, pra gente fechar, gatilho da exclusividade, tá? Então, peça única, só você tem. Ou algo exclusivo para quem precisa de tal coisa. Por exemplo, essa peça foi desenvolvida pensando em você que precisa. Aí vou dar o meu exemplo do meu produto aqui que domina, né? Que são as bolsas térmicas. Por exemplo, esse mês eu fiz 3 bolsas, tá? Fora do tamanho padrão. Ou seja, eu tenho uma medida padrão, mas eu atendo muitos profissionais da área da saúde, enfermeiras. E tem algumas meninas que fazem o quê? Dobram, né? Plantão atrás de plantão. E elas precisam levar a geladeira para o trabalho. Então, isso é uma peça que foi feita atendendo a necessidade de um público específico. Então, no momento que eu for mostrar esse produto, eu posso direcionar isso para esse público que tem essa necessidade maior, tá? Então, é algo que foi feito de forma exclusiva para atender esse profissional, tá certo? E aí eu tenho muitas enfermeiras que me seguem, Instagram, WhatsApp. O que vai acontecer? Bem provável que elas vejam a necessidade de ter uma bolsa maior, era disso que eu estava precisando e isso funciona, tá? E um que funciona muito é o gatilho da antecipação. Você deixa a pessoa curiosa, principalmente quando ou é algo novo, né? Um projeto novo que você vai lançar ou divulgar. Então, você pode trabalhar aí a projeção do que está por vir, tá? Principalmente em algo que tem uma demanda atual muito maior. Por exemplo, eu estou numa febre de Mickey. Acho que não sou eu, né? O mercado, né? Tá muito em alta. Você vê nas lojas, roupas, sapato, bolsa e no artesanato tá muito presente também, tá? E eu tô explorando bastante. Então, se eu quiser trabalhar uma ação, né? Focando em peças, né? Uma coleção, algo do Mickey, eu sei que eu vou ter um resultado, ó, joia. Aquele resultado que a gente gosta, tá? Só que quando você planta essa curiosidade, misturando tudo isso, dá para trabalhar junto com escassez, tá? Algum tipo de ação, assiste a aula do WhatsApp amanhã, que vocês vão entender o que eu tô falando melhor. Então, baseado na demanda e antecipação e curiosidade, você causa essa necessidade. As pessoas ficam curiosas, sabe assim? Trailer de filme, quando você vai no cinema, passa aquele trailer e aí eles colocam a melhor parte do filme. É mais ou menos isso. Então você faz um spoiler do que vai rolar. Spoiler, para quem não sabe, é uma brecha, né? Uma prévia do que estar por vir,
né? Então você conta, só que não. Então você pode, né, tirar uma foto de um cantinho, deixar um mistério no ar, né? E você anuncia o que está por vir. Isso causa um desejo muito grande na sua audiência, tá certo? Então, gatilho da escassez, né? As pessoas precisam perder para dar valor. Então, eu dei aqui 3 exemplos, né? Escassez de tempo, acaba hoje. Escassez de quantidade, apenas 3 unidades, apenas 2 unidades. Bônus, válido apenas para os 5 primeiras que fecharem pedido hoje, algo do tipo, tá? A reciprocidade, tá? De dentro para fora, tem que ser feito com a intenção de ajudar de fato, tá? Senão perde o sentido. As pessoas sentem quando aquele ato é de verdade, tá? A prova social, né, que causa que a necessidade de pertencimento. Eu vejo aquilo, eu me vejo usando aquilo, eu aprovo, porque as pessoas estão gostando, comentando, né? Então, é o meu momento, eu quero isso pra mim, tá certo? E na fala, na comunicação, muitas pessoas têm me perguntado, eu recebi muitas encomendas dessa peça, então isso é uma prova social também, tá bom? E tem que ser de verdade. Se você realmente recebeu muitas encomendas, você fala disso. Você recebeu muitas perguntas, você fala, tá? Tem que ser verdadeiro. A exclusividade, né? Peças únicas, só você tem, ou algo criado para aquele público específico, para atender um perfil específico. E a antecipação, a curiosidade, que foi esse último exemplo que eu dei agora, né? Trabalhando com spoilers, mostrando o que está por vir, deixando literalmente as pessoas curiosas. Você planta um desejo nelas, tá? Eu costumo dar spoilers dos meus vídeos. Eu pego um trechinho. Lela, tudo bem? Meninas, tudo anotadinho? Vocês gostaram da live de hoje? Me conta aí quais foram as sacadas de vocês. Coloca aí nos comentários. Gente, então é isso. Um beijo. E provavelmente eu vou fazer mais uma live essa semana, tá? Eu não marquei o dia ainda, porque eu estarei em São Paulo. Então ainda vou encaixar, não sei se vou conseguir fazer na sexta ou no sábado, tá bom? Mas eu passo aqui avisando vocês e eu quero todas vocês na live com a Xaxá, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.